ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, são 12 horas 5 minutos. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e pelo Facebook. Eu te convido para se inscrever no nosso canal no YouTube, ouvir os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, é o gentequefala.com.br. E a partir de hoje eu vou te pedir para você, internauta, que acompanha a gente pelas redes sociais, para marcar a gente no hashtag Programa Gente que Fala. Hashtag Programa Gente que Fala. Interaja com os nossos convidados, faça perguntas pelo WhatsApp, é o 11 9735 97335 0038, 97335 0038. Interaja também pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, é um dia especial para a gente falar de saúde aqui no Gente que Fala, e o nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro convidado, eu apresento a partir de agora, Dr. Rubens Calvo, médico clínico geral. Seja bem-vindo ao Gente que Fala, Dr. Rubens Calvo. Muito obrigado, Mauro. É uma honra imensa estar aqui, acompanhado de renomados médicos com serviços prestados para a ciência médica e para a população, principalmente o mais doente. Muito bem, obrigado pela presença. Eu apresento também agora o Dr. Bruno Naves, cirurgião vascular, angiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Dr. Bruno, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, Marco. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar de saúde. Isso é que interessa. É isso aí. E também com a gente, fechando a nossa bancada na nossa sala de videoconferência, doutor Davi Nordon, ortopedista e traumatologista pediátrico. Seja bem-vindo, doutor Davi. É um prazer estar aqui, Mauro. Ok, então vamos aqui ao nosso primeiro tema, não poderia ser diferente, o assunto é Covid-19. Em mais um recorde, o Ministério da Saúde registrou ontem 881 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando a um total de 12.400 óbitos em menos de 2 meses. O dia teve ainda 9.258 novos diagnósticos positivos da doença, somando agora 178 mil infectados. E São Paulo é o estado com o maior número de pessoas contaminadas, 47.719, e também de mortos, 3.949. O cenário projetado pelo governo do estado aponta que até o final de maio, São Paulo deve ter 100 mil infectados pelo novo coronavírus. Doutor Rubens Calvo, claro que nesse cenário de Covid-19 é um jogo de paciência, né? Cada dia a gente observa números, a gente observa o que a ciência está trabalhando para tentativa de vacina, tentativa de tratamento, as experiências. Como é que o senhor tem, no dia a dia, acompanhado a situação, no sentido de que a classe médica consiga um protocolo e que a gente tenha um trabalho favorável para o tratamento, ou mesmo até para uma vacina para evitar o problema? Bom, primeiro, muito preocupado, número crescente de contaminados, por consequência, a porcentagem é única do número crescente daqueles que vão precisar de tratamento hospitalar, que, por consequência, vão complicar, vão precisar de UTI. E os óbitos, que também se mantém nessa proporcionalidade. Então, a gente está preocupado se o nosso sistema de saúde vai dar conta do recado. Por outro lado, eu fico empolgado com a união que está tendo entre os nossos cientistas, entre os médicos e o pessoal de saúde da área de biologia no mundo inteiro, quando se dão as mãos e tentam o mais rápido possível dar a resposta da cura, porque cura nós não temos. Nós temos métodos de tratamento da doença, que é a Covid-19. É uma doença nova, tem um pouco mais de... Vai ver, e todos verão, que nós vamos ter um verdadeiro tratado apenas com esse tema, devido às repercussões sistêmicas que está dando em todo o organismo. Então, hoje nós temos
alguns tratamentos mais favoráveis, mas a cura ainda não temos, porque nós não temos um antiviral e não temos uma vacina ainda. Por isso que eu diria, significa, de repente, a possibilidade da cura. Sim, doutor Bruno Naves, a sua avaliação, mesmo questionamento, considerar aqui também que a gente parece estar tendo uma oscilação na internet, a gente está transferindo conferência e não dos estúdios da Rádio Trianon, como é o tradicional, em razão dessa necessidade do isolamento social preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Não sei se o senhor me ouve bem, a gente tem agora, talvez tenha melhorado um pouquinho esse sinal. Ouço muito bem, o som está muito tranquilo. Olha, na minha avaliação, tudo é muito novo. Nós estamos enfrentando um organismo invisível, uma guerra contra o invisível. Isso é difícil, né? E quando a gente fala que talvez no final do mês vão ter 100 mil em São Paulo, na verdade já deve ter. É que não tem teste para todo mundo. Então, o número de pessoas contaminadas é muito maior do que a gente sabe. Então, a ideia que a gente tem que fazer é assim, infelizmente, a gente fica com angústia, cansado, doido para querer voltar às atividades, trabalhar, mas cada vez mais é mais importante a gente manter o distanciamento físico, nem é social, né? Porque a gente está fazendo um interrelacionamento social aqui agora, mas o distanciamento físico, quanto maior o distanciamento neste exato momento, melhor, para a gente evitar a curva, o pico e não ter leitos suficientes para acolher os doentes, como já está acontecendo em Manaus, Ceará e no Rio. Eu quero aproveitar, doutor Bruno, antes de passar a palavra aqui para o doutor Davi Nordon. O senhor está em Belo Horizonte. Eu gostaria de uma avaliação sua em relação à situação de Covid aí no estado de Minas, porque a gente observa números bem menores, tanto de contaminação quanto de morte. O que é que tem sido determinante para essa situação? Eu acho que, primeiro, que tanto o governador quanto o prefeito, eles agiram muito rapidamente, fechando escolas e, principalmente, fechando bares. Belo Horizonte é a cidade dos bares. A gente tem muito bar aqui, existe essa tendência da gente sair, tomar uma cerveja, enfim. Acabou, fechou isso tudo. E segundo, porque a índole do mineiro é de respeitar, ele é mais recatado, na hora que falaram, olha, fica em casa, realmente a gente ficou em casa. Então, por exemplo, eu moro numa região muito movimentada aqui, na Savassi, está vazia, tudo fechado. Então, assim, eu acho que foi o respeito ao pedido das autoridades. Olha, fica em casa. E a gente acreditou nisso. E isso achatou a nossa curva. Hoje, em Belo Horizonte não chega, provavelmente, 30 mortos. Quer dizer, está morrendo menos gente, até porque se tivesse aberto os bares, ia ter acidente de trânsito, facada, tiro, enfim. Nada disso está acontecendo. Então, a gente está vivendo um momento diferente, realmente, de outras capitais. Apesar que no sul do país também a gente está mais ou menos com essa situação. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a situação também está bem tranquila. Mas eu acho que é pela índole do mineiro. Sim. Doutor Davi Nordon, a sua avaliação, mesmo questionamento, um dia após o outro, um dia de cada vez, observando a evolução das coisas para tentar chegar a um bom protocolo. Como é que o senhor tem observado isso? Pois é, eles falam que não dá para você criar um protocolo mundial, nem nada assim, porque cada lugar tem suas características, como o Bruno bem falou aí de Minas Gerais, né? Mas eu acredito que São Paulo está em bem, apesar de tudo, apesar do que falam, né? A gente vem falando dessa história de pico há semanas, e até o momento o que mais me perguntam é isso, né? Pô, cadê esse pico que não chega, né? Então a gente está achatando a curva muito bem. O grande problema é que isso deve se prolongar por um tempo indeterminado, porque a ideia de achatar, de não deixar chegar ao pico, é justamente não sobrecarregar o sistema. E a gente não vai ter essa previsão de quanto tempo, né? E outra coisa, aqui em São Paulo, pelo menos, como eu sou ortopedista, acaba tendo bastante trauma, né? A gente viu uma queda muito grande no atendimento ortopédico
isso aí de queixas mais tranquilas que a gente tinha antes, de dor nas costas, tal, o pessoal não tem ido por causa dessas queixas mais tranquilas, mas mesmo de acidente. A gente tem tido uma queda importante aí de acidentes de trânsito, né, que a gente atendia muito, todo o plantão tinha 1, 2 cirurgias de um motociclista que se acidentou, né? E a gente teve uma boa tranquilizada, exceto em algumas datas festivas, por exemplo, Dia das Mães, sexta-feira, que são dias que estão sempre cheios. Sim. Bom, antes aqui da gente passar para o nosso próximo tema, eu queria pedir a gentileza dos senhores, doutor Rubens, doutor Bruno e doutor Davi, enquanto um dos participantes estiver falando, manter o microfone fechado por conta de barulhos, né, que podem aparecer e aí acaba comprometendo a transmissão, tá bom? Bom, vamos seguir aqui para o nosso próximo tema. Olha, gente, a cirurgiã Angelita Haber Gama se curou da Covid-19 e teve alta agora neste domingo, após 50 dias, sedada na UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A médica contou o drama vivido no hospital e se disse abismada com a progressão da doença, que contabilizava 3 mortes em São Paulo no dia da sua internação e 3.743 no dia da sua saída, ou seja, 50 dias depois. Aos 87 anos de vida, foi renovado e que não vê a hora de voltar a trabalhar. Doutor Rubens, eu vi aqui uma entrevista da doutora Angelita para o G1. O que mais me chamou a atenção foi uma frase dela aqui: acordei de repente e é uma sensação de vida nova, disse a doutora Angelita. A doutora Angelita, que é uma referência na área de coloproctologia, tive a felicidade já de fazer uma entrevista com ela, uma única entrevista com ela, uma figura adorável. Queria a sua avaliação, doutor Rubens Calvo, sobre a situação vivida pela doutora Angelita aos 87 anos de idade. Sem dúvida, uma é a longevidade, e a longevidade com qualidade, com lucidez, o que nos deixa empolgados com a ciência. E mais ainda, quanto mais a ciência avança, nos detalhes da ciência, nós também afirmamos e confirmamos aquilo que já temos empiricamente, que Deus existe. E ela é exemplo disso tudo, de superação e desse toque a mais da vida. Ela saiu de uma UTI, com o tempo que ficou, sem dúvida, seu organismo foi acometido de sucessivos falência de órgãos, e, graças a Deus, a medicina conseguiu responder, e ela teve a competência orgânica, psíquica e espiritual para assimilar e ficar para continuar trabalhando. 87 anos. E pronta, inclusive, por ser uma doença nova, um vírus novo, extremamente agressivo na sua contaminação, na sua forma de produzir a doença, porque acomete ao mesmo tempo o hemisfério norte e o hemisfério sul, de todas as estações que estamos vivenciando, desde o seu início, e de várias etnias, ao mesmo tempo. Então, é um vírus extremamente agressivo. E ela, quando vence e tem esta renovação e qualidade de vida, nos empolga muito mais com a nossa vida e a nossa responsabilidade profissional. Eu quero dizer que ainda os cientistas, os especialistas, não fecharam algo sobre os anticorpos, a imunidade permanente. Agora, o que ela quer dizer? Venci a infecção, venci o vírus, tenho uma imunidade e pronto para continuar dando de mim para o próximo, para a ciência médica, para a profissão. Isso é muito lindo. Isso é um exemplo. Ela deveria ser um símbolo de resistência e para que não nos desesperarmos, ao contrário, para termos a esperança de que vamos vencer essa pandemia. Parabéns a essa médica, e eu quero, como médico também, dizer que me sinto honrado de pertencer à classe que essa mulher maravilhosa pertence.
Doutor Bruno Naves, certamente é um símbolo de resistência, como destacou o doutor Rubens Calvo. Doutora Angelita, que sempre trabalhou, na verdade, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e lá foi atendida, lá passou por esse drama e lá se recuperou. Pois é, Mauro. Eu tenho falado muito que neste momento é extremamente importante a gente cuidar bem das nossas defesas pessoais. Lidar bem com o estresse, que é fundamental. Pessoas estressadas deprimem a sua própria imunidade, alimentar bem, dormir bem. Eu, por exemplo, sou hipertenso, diabético. É a hora mais importante de eu cuidar muito bem de tudo que eu tenho, porque a gente se fortalecendo, eventualmente, se você entrar em contato com vírus por alguma razão, você é capaz, como a Angelita foi, de superar isso. Se ela não se cuidasse tão bem, certamente ela não teria sobrevivido. Então, o momento agora é fundamental que a gente se cuide bem. Todas as pessoas têm que se manter muito bem, física e espiritualmente. Particularmente essa parte espiritual melhora as defesas pessoais, melhora o seu estado imunitário. Então, assim, não é momento de ficar com angústia, como o Davi falou muito bem. Eu estava ficando estressado de tanto ver notícias, está certo. Então, assim, é o momento de você lidar bem com a situação, treinar a que a gente chama de resiliência, que é você conseguir superar, todos nós conseguíamos superar com tranquilidade essa fase, porque está sendo uma angústia para todo mundo. E a Angelita, eu acho que fica o exemplo de que uma coisa que todos os médicos têm, amor pela profissão. Você já acorda falando assim, quando é que eu vou voltar a trabalhar? Isso é sensacional. Eu acho que o amor que a gente tem pelo que faz ajuda também nessa recuperação. Doutor Davi Nordon, essa resiliência a qual o doutor Bruno se referiu, que a capacidade de passar pelas coisas mais difíceis, né, de se reconstruir, como é que a gente alcança isso nesse momento onde as notícias são ruins, a gente está sempre olhando números que crescem, com uma falta de expectativa em relação a uma eventual vacina ou eventuais formas de tratamento, fica todo mundo bem apreensivo com isso. Qual é o segredo da resiliência? Pois essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas só antes da gente seguir por ela, eu queria comentar que essa parte do amor pela profissão, né? Você que essa vontade de sair e tal, eu estou aqui com a mão coçando, morrendo de saudade de operar, porque basicamente 2 meses que a gente não fazia uma cirurgia eletiva, só emergência, e acho que fiquei aí 1 mês inteiro sem pisar no centro cirúrgico, aguardando, né? Mas quanto à resiliência, então, como ele bem falou, né? Essas notícias muito constantes acabam te estressando de uma forma absurda, né? Você está o tempo todo ouvindo e a grande maioria não é boas notícias, porque é justamente isso, né? As notícias só fazem sucesso se elas são novidades, são raras, né? E geralmente não são muito boas, né? E a melhor estratégia que eu encontrei, que eu recomendo para outras pessoas, é você eleger um momento só do dia para se informar a respeito disso, né? Então, vou, sei lá, de manhã, tem gente que fala negócio de acordar de manhã, pegar o celular, já ouço todas as más notícias e sigo o resto do dia. Tem gente que prefere à noite, mas estabelecer um momento do dia para você se informar disso, senão você fica aquele tempo todo chegando mensagens tal, e coisas geralmente desanimadoras, né? E essa notícia que veio da Angelita é uma notícia animadora sensacional. Puxa, 87 anos, espero, se Deus quiser, chegar nessa idade tão bem quanto ela chega, né? E ainda dentro disso, da parte, lógico, a gente tem que sempre se cuidar, como ele bem falou também, hipertenso, diabético e tal, tentar não se estressar dentro do possível, controlar a dieta, né? E você vê que, como o Calvo falou, dentro, né, a gente sabe que Deus existe porque tem algumas pessoas que você surpreende. Então, tem uma casa de repouso, estamos com o coronavírus lá agora, ele chegou, a gente segurou por 2 meses, mas ele ia chegar, não tinha jeito, né? A gente tinha uma paciente que era paliativa, que era estado terminal, assim, estava com a gente há um bom tempo, teve a infecção e se recuperou.
E tá lá. E era cuidados paliativos. Então, você vê que não dá para escolher, né? Sim, muito bem. Doutor Rubens Calvo, ainda eu quero aproveitar a sua experiência, a sua vivência, se não vivência, pelo menos a inspiração em relação ao seu pai, doutor Alberto Calvo, que tinha um trabalho na área mental no estado de São Paulo. O que é fundamental nesse aspecto mental, psicológico, no dia a dia do drama em que estamos vivendo, as pessoas recolhidas em isolamento, trabalhando home office, muitas outras não têm essa possibilidade, estão perdendo o emprego. Eu, por exemplo, estou em home office. Eu tenho 4 comorbidades. Eu sou coronariopata, hipertenso, diabético, asmático desde criança. E eu tenho uma filhinha aqui de 7 anos. Então, desde o dia 27 de março, eu me afastei e estou trabalhando aqui em casa. Isso cria, claro, uma expectativa, uma ansiedade. Toda vez que a campainha toca, toda vez que nós temos, eu não saio de casa, mas alguém ligado a mim tem que sair e retornar para casa. Isso traz uma certa expectativa para todo mundo, ainda mais aquele que está à mercê de várias informações, de várias opiniões desencontradas e dos tais fake news. Por isso eu agradeço este programa sério, Gente que Fala, que existe há anos, dar essa oportunidade para médicos que têm essa consciência, essa visão de que a vida vai além desta realidade que estamos aqui vivenciando. E eu vejo aqui na minha casa, minha filhinha de 7 anos, não consegue dormir antes das 4 horas da manhã, ela tem taquicardia, uma criança de 7 anos, olha como ela assimila a angústia e o estresse social que estamos vivenciando. Ela tem taquicardia, ela tem sudorese, enfim, ela tem todos os sintomas das pessoas que têm uma crise de ansiedade, inclusive insônia. Isso não é bom para a imunidade, para o sistema imunológico, isso não é bom para a mente, isso não é bom para o físico. Isso não é bom também para um ambiente saudável, domiciliar. As pessoas confinadas, isoladas, que é o termo melhor médico, são sinônimos, mas isoladas, tende à irritabilidade. Principalmente quanto menor for o espaço e mais gente ocupar o mesmo espaço. Isso tem testes de laboratório onde se coloca comunidades de ratos e vão confinando num ambiente, e vão aumentando o número, até que chega uma hora que eles começam a brigar, inclusive cometendo até um ao outro a ponto de matar, para poder, então, se ter o espaço dele garantido. Então, essa é a nossa preocupação das questões psíquicas, mentais e as alterações do sistema nervoso, que, sem dúvida, vai refletir no físico. Os hipertensos vão passar a ter hipertensão, e aí alguém coloca, olha, alguns medicamentos de hipertensão possibilitam que o vírus atue mais, e as pessoas deixam de tomar os seus medicamentos para pressão, e assim por diante. Então, a recomendação aqui médica, pela oportunidade, na presença de ilustres doutores, gente, continue com seus tratamentos, não abandonem. Continuem se comunicando com o vosso médico e continuem firme, sem se deixar levar por muitas notícias. E continuem na fé, como bem disse todos os outros colegas aqui, graças a Deus, na fé que as coisas vão melhorar e a doença não vai te atingir. E se atingir, vai ser tratado, se Deus quiser, sem precisar ir para uma UTI. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Interage com a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Faça perguntas aos nossos entrevistados. O WhatsApp é o 973350038. Você também pode encaminhar as mensagens pelas redes sociais. E não esqueça de marcar a gente,
#Programa Gente que Fala. E antes da gente seguir aqui para o próximo tema do programa, eu vou ler aqui uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Olha, pessoal, vocês já devem ter ouvido por aí o recado da doutora Thelma Assis, na verdade. Olha, ela ficou 3 meses em uma casa e agora está na sua própria casa. Ficou bastante preocupada com a realidade que encontrou aqui fora, inclusive nos bairros próximos à casa dela. Por isso, como médica, ela faz um apelo. Fique em casa. Nós estamos passando por um momento muito difícil de pandemia. Os casos de coronavírus na cidade de São Paulo não param de crescer e os médicos estão trabalhando incansavelmente dia e noite, muitas vezes até sem voltar para casa. Então, para a gente ajudar a não sobrecarregar o sistema de saúde, só tem um jeito, que é respeitar a quarentena. Para ajudar os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância e outros profissionais de saúde a salvar milhares de vidas, a gente só precisa fazer uma coisa, que é ficar em casa. Afinal, agora é todo mundo em casa para o bem de todo mundo. Uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Seguindo com o próximo tema do programa Gente que Fala, evidências clínicas do Covid-19 têm revelado a formação de trombos em pacientes com ou sem histórico de doenças vasculares, e não só nos pulmões, mas em várias partes do corpo. Um exemplo é o do ator Nick Cordeiro, que teve a perna amputada por complicação da infecção. Outro é o aumento no número de AVCs. Apesar de ainda não haver estudos conclusivos sobre o tema, muitos pacientes têm apresentado melhoras após o uso de anticoagulantes. Doutor Bruno Naves, inicialmente, já que eu citei aqui o caso do ator que perdeu a perna, o Nick Cordeiro, ator de sucesso nos Estados Unidos, o que levou a isso? É uma pessoa de 41 anos de idade, o que foi fundamental ali na situação dele? O Covid-19 ele tem uma característica muito interessante. Ele promove uma verdadeira tempestade inflamatória. Tem gente que fala que é mais do que a tempestade, um tsunami inflamatório. E essa inflamação enorme causa um tipo de trombose que se chama imunotrombose, que é decorrente do ataque dessa reação inflamatória intensa na parede dos vasos, sejam arteriais ou venosos. Então, é um modelo diferente de trombose que a gente está acostumado. A trombose, atualmente, acontece, às vezes, o trombo começa nas pernas, depois migra para o pulmão. Essa não. Ela pode já começar no pulmão, chamada embolia pulmonar. E, no caso específico do ator, o que aconteceu? Ele estava no momento da fase 2 de intensa inflamação, estava em uso de anticoagulante, que é muito comum, pessoas que estão em CTI normalmente usam anticoagulantes porque existe uma imobilização prolongada, existem traumas, a pessoa tem mais facilidade de fazer trombose. E ele estava, nesse momento, usando e teve um sangramento importante. Então, suspenderam o anticoagulante dele e ele teve uma trombose muito grave na perna e perdeu a perna. Então, assim, tudo muito novo, mas já existe um trabalho holandês, um trabalho francês, comprovando realmente um aumento significativo de tromboses, principalmente da embolia pulmonar, algumas tromboses periféricas nos pacientes com a Covid grave. E também notaram, e agora até já lançaram um atlas de achados cutâneos de microtromboses, principalmente nos dedos das mãos e dos pés. Às vezes o dedo fica escuro, inchado. Então, o Covid gera uma pequena trombose, uma trombose de pequenos vasos, que pode ser periférica ou pulmonar, e eventualmente até um acidente vascular cerebral ou infarto, nos casos mais graves. Mas fato é que já está comprovado essa associação dessa intensa inflamação com a formação maior de trombos. No caso do ator Nick Cordeiro, a suspensão do anticoagulante é porque houve aquele sangramento, quer dizer, não tivesse havido essa reação e tivesse a possibilidade da continuidade da aplicação desse medicamento, talvez isso não teria ocorrido. Que é uma situação específica que ele enfrentou, então. Exatamente, é uma situação específica. Muitas pessoas tomam anticoagulante e não tem problema nenhum. Ele sangrou de uma forma grave. Então,
é risco e benefício. Se ele continuasse tomando, ele ia morrer. Então, para. Sim. Doutor Davi, você que é um especialista e um cirurgião, está sempre diante de pacientes em UTI, enfim, muito tempo acamados. Quais são as manobras que os médicos têm, que os profissionais de saúde têm, quando um anticoagulante, por exemplo, não dá certo, o paciente enfrenta problemas de reação e não pode continuar com aquele tratamento? O que é possível fazer também? Pois é, a gente cai numa grande dificuldade. A gente pode trocar os tipos de anticoagulantes, tal. Então tem alguns, por exemplo, a heparina é o que tem a menor meia-vida, então ela dura 6 horas só. A enoxaparina, que é aquele subcutâneo de injeção, são 12 horas. São anticoagulantes geralmente de uso hospitalar, embora a subcutânea dá para usar em casa, né? Que você tem um controle melhor. Então, por exemplo, dele começou a sangrar, você suspende a heparina, em 6 horas você já controlou bem isso, né? A gente tem algumas outras alternativas, especialmente daqueles que são formadores de trombo contínuos, né? Então, a gente tem um negócio que é o filtro de veia cava. Então, lógico, não é para o COVID, mas para o paciente em geral, né? A gente tem esse filtro que você instala na veia cava e ele meio que segura os êmbolos que vão subindo, né? Então, já dá uma boa ajuda. Outra técnica que a gente usa bastante, e aí nas cirurgias ortopédicas mesmo, né? Além dos anticoagulantes, são as meias de compressão. Então, a gente tem meias elásticas e tem meias de compressão intraoperatórias mesmo, que vão comprimir o membro e melhorar para evitar essa trombose. E pedir para deambular, né? Andar precocemente depois das cirurgias. Quanto menos tempo ficar acamado, melhor. Menor a chance de ter uma trombose. Doutor Rubens Calvo, é sempre um aprendizado para os médicos profissionais de saúde o que tem acontecido com os pacientes de Covid, porque é o inesperado, né? Não se sabe o que pode acontecer, não é verdade? Sem dúvida. E é isso que empolga, porque todos os cientistas, todos da área da saúde, da área da vida, da biologia, estão irmanados mundialmente. Nós vemos até, graças a Deus, fábricas de mísseis parando para produzir respiradores. É um momento único no nosso planeta e que nós temos que vivenciar esse grande ganho humanitário do senso da vida. E quem sabe, se Deus quiser, o mundo sairá melhor, com menos guerras e mais investimento em qualidade de vida e principalmente nos valores da família. É isso que nós queremos, como esse exemplo dessa querida médica que nos deu do Hospital Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo. Seguindo com o nosso próximo tema do programa Gente que Fala, você pode fazer perguntas aos nossos convidados, nossos participantes, 973350038, ou também pelas redes sociais, você que está com a gente no Instagram e no Facebook. Estudos recentes comprovam que a violência doméstica teve aumento considerável durante a quarentena em diversos países, e entre eles, claro, o Brasil. Segundo o ortopedista infantil, Dr. Davi Nordon, que está aqui com a gente, colegas médicos o têm procurado para se certificarem se as fraturas, inicialmente justificadas como acidentes domésticos, não seriam, na verdade, resultado de maus tratos, já que alguns tipos de lesões são evidências de agressão. Dr. Davi Nordon, é facilmente identificável o que é uma lesão causada por acidente e uma lesão causada por agressão? Tem algumas coisas que direcionam a gente melhor, tem algumas coisas que direcionam a gente não tanto, assim, né? Então, por exemplo, algumas lesões que acontecem no dorso, tem hematomas. Na verdade, primeiro, vários hematomas em vários estágios é um sinal estranho, porque a criança não é para ter tantos hematomas assim. Quem tem filho sabe que tem alguns na perna, alguns na testa, tal, mas não espalhados no corpo inteiro, né? Hematomas no dorso, então nas costas, que é um lugar difícil da criança machucar. Hematomas nos braços, né? Nas coxas também é um lugar difícil da criança machucar. Principalmente pescoço e na face, né? Que serão de tentativa de estrangulamento, de esbofetear, né? São os sinais de violência doméstica. Agora, fraturas. Então, tem alguns ossos que você não fratura tão fácil. É muito frequente a criança fraturar antebraço ou perna, que são lugares comuns,
Mas, por exemplo, o fêmur, que é o maior osso do corpo, ele é muito resistente. Então, uma fratura de fêmur, especialmente em uma criança menor de 2 anos, com uma história que não seja compatível, então, seria esperar uma fratura de fêmur num acidente de carro, por exemplo, né? Não, ela caiu do berço, alguma coisa assim, tem algo muito estranho nessa história, né? Fraturas das costelas, na parte de trás das costelas, fratura da escápula, né? Aquele osso da asa que o pessoal fala, também são fraturas de alta energia, então não é uma fratura que acontece caindo, jogando bola, é uma fratura de golpes mesmo, né? Então, alguns sinais já direcionam a gente bem. E às vezes você pode pegar a primeira fratura, só ter um hematoma, só ter uma lesão, uma fratura do antebraço, assim, que foi um maus tratos, mas você não tem certeza, porque é uma fratura menos específica. Sim, agora, em que medida você tem observado isso no consultório ou no hospital? Dá para perceber um aumento de acidentes e que poderiam ser casos de violência doméstica? Você tem notado isso no hospital? Ele tem me perguntado um pouquinho mais, porque como ortopedista pediátrico, a gente acaba servindo para tirar dúvidas, né? Então, às vezes me mandam radiografia, contam um caso, a gente fica pensando se é ou se não é um caso de maus tratos, né? Então, eu tive essas 2 últimas semanas, inclusive, algumas fraturas que seriam fraturas comuns, então fratura do braço, né? Do que a gente fala supracondiliana, que é da região do cotovelo, mas em pacientes com doenças, síndromes, que deixam isso um pouquinho mais incomum, né? Então, a gente sabe que os pacientes com doenças, especialmente aquelas, por exemplo, paralisia cerebral, que são mais complicadas de se cuidar, têm uma incidência maior de maus tratos. Sim, doutor Rubens Calvo, como é que é a abordagem quando o médico identifica que uma criança tem uma determinada lesão, que é possível que seja maltrato, ou até uma mulher que sofra uma violência doméstica e que tem uma lesão também? Como é que é a abordagem? O médico muitas vezes precisa ter um papel até policial, aí mais policial do que médico, para poder interrogar e poder chegar às informações para o diagnóstico. Sim, já avançamos muito nesse capítulo, vamos dizer assim, triste da nossa vida, das constatações. Eu fiz 22 anos de pronto-socorro, principalmente na periferia aqui de São Paulo. O senhor imagina a escola que tive, das mais tristes, e tivemos a oportunidade de encaminhar uma lei aqui na Câmara Municipal de São Paulo de fazermos um protocolo único de assistência às vítimas de violência. Basta a primeira ficha de atendimento para se acionar todos os órgãos, desde a proteção da assistência social, a própria medicina ou a própria justiça, as delegacias, principalmente a delegacia da mulher. O mesmo atendimento gera um número e dará um protocolo de uma ação multidisciplinar imediata para tirar aquela pessoa, aquela criança, aquela mulher das agressões sistemáticas, porque elas têm medo de denunciar. Eu era estudante ainda, estava aqui, inclusive o governo, parabéns ao governo que está reabrindo o Hospital dos Sorocabanos aqui em São Paulo, que foi de história aqui na Lapa, um bairro tradicional também, e eu estava ali trabalhando ainda, fazendo meu internato nesse hospital, isso já faz mais de 34 anos, quando nós recebemos um idoso demenciado. Naquela época não se falava em Alzheimer, era muito raro especificamente, então se falava em demência senil, e ele estava com esses hematomas generalizados, ele tinha fraturas, como relatou muito bem o doutor Davi, dentro da especialidade, por ser um médico também que está atento. Graças a Deus temos gente assim. E lá nós constatamos, então, que o próprio filho que estava socorrendo o pai no pronto-socorro era o agressor. E naquela época, nos pronto-socorros, pelo menos aqui em São Paulo, nós tínhamos a presença da Polícia Civil, nós tínhamos um agente da Polícia Civil fazendo plantões nos pronto-socorros. E ali, então, já foi acionado, e aí foi se investigado, e realmente
aquele pai há muito tempo sofria violência a ponto de ele ter várias fraturas, vários hematomas e entrar no hospital muito mal, porque se o filho levou, é porque ele já estava periclitando a própria vida, porque na primeira agressão o filho não socorreria ele. A mesma coisa a criança. Quando ela chega no hospital é porque já se passou muito tempo de agressão em casa. Então, realmente, hoje, através do Conselho Tutelar, através de alguns órgãos de proteção à mulher vítima de violência, a Casa da Mulher aqui, Gramont, aqui em São Paulo, e mais as ações da polícia, quando se faz também a prevenção com a Delegacia da Mulher. O papel do médico é preponderante, porque ele que vai chegar às mãos e ele vai ser o primeiro a identificar. Quando não temos a violência, veja bem, moral, emocional, que muitas vezes os danos são irreparáveis. Doutor Rubens Calvo, o senhor tem uma experiência na política, 4 legislaturas como vereador paulistano. Agora, o senhor pretende voltar para a política? Se Deus quiser, o que Deus reservar para mim, eu estarei. Depois de 4 cateterismo, 2 states, então a gente quer se colocar também útil nessa parte. Eu fui 12 anos presidente da Comissão da Saúde, da Assistência Social e da Mulher na Câmara Municipal de São Paulo. Eu tenho também essa experiência gratificante no meu currículo de vida e eu agradeço a oportunidade dos meus amigos e de Deus por estar aqui presente hoje. Sente que tem muito a contribuir com a saúde, uma área tão sensível e cara para a população, em que muitas vezes o parlamentar, no caso o vereador, né, não consegue levar muitos resultados, porque depende muito do executivo, né? Pois é, na maioria das legislaturas não passávamos de 55 vereadores, não passávamos de 4 ou 5 médicos. Então, a saúde sempre foi pouco representada no parlamento, pelo menos o municipal, onde eu tenho maior experiência, e até no estadual, com a presença do meu pai também, que também era presidente da Comissão de Saúde. Nós tentamos fazer muito. E ocorre que hoje a população e os atuais administradores veem a necessidade de se manter um investimento permanente e crescente na saúde, porque esta pandemia pegou todo mundo de calça curta. A pandemia ou a epidemia, que seja local, como tivemos agora recentemente, a febre amarela, o sarampo voltando, as dengues todas, inclusive já peguei dengue trabalhando, porque eu sou da vigilância sanitária, já fiz ação contra a cólera quando estava entrando aqui no Brasil. Então, a gente tem uma experiência de epidemias e endemias também. Ocorre que hoje as pessoas valorizam o investimento permanente na saúde, porque uma epidemia não avisa quando vai chegar, ela simplesmente acontece. E no caso da Covid, que ocupa um leito de UTI, em média de 15 a 20 dias, e nós temos aqui já em São Paulo, o doutor Davi está mais habituado com aqui em São Paulo, e melhor do que eu, porque ele é de dentro do hospital e de frequentar o UTI, e o centro cirúrgico, e o doutor Bruno lá de Minas Gerais. Aqui em São Paulo, a gente já está entrando em colapso, porque a maioria dos nossos leitos de UTI já estão ocupados. E triste vermos, em algumas localizações do Brasil, se ter uma pontuação, um score, para o médico decidir quem vai ocupar o próximo respirador e quem não vai. Esta situação nós não precisaríamos estar vivenciando, porque os investimentos da saúde, através dos tempos, deveriam ser melhor aplicados, e o Brasil tem recursos para isso, sim, senhor. Doutor Bruno Naves, voltando àquela questão anterior da ortopedia, dos traumatismos, qual é a conduta médica, seja no consultório, seja numa clínica, seja num hospital, quando, de fato, identificado uma agressão, um trauma provocado por uma violência doméstica, por maus tratos, há um encaminhamento disso para as autoridades policiais,
ou a família é orientada a fazer esse trabalho? É fazer um boletim, né? Um boletim policial, falando que é uma agressão, é uma violência, alguma coisa tem que ser tomada, porque senão ela vai se repetir. Mas eu acho que, neste momento agora que a gente está vivendo, de muita angústia, de muita incerteza, uma das coisas importantes que a nossa classe médica tem, que vocês da imprensa têm também, é de justamente falar um pouco sobre como vivenciar o estresse. Como você pode lidar com o estresse de uma forma positiva, através de fazer uma atividade física, ler um livro, fazer um curso online de língua, enfim. Todo mundo tem estresse. Se a pessoa começa a introjetar o estresse, ela vai brigar, vai xingar, vai agredir. Então, assim, a ideia é você mudar essa forma. Então, eu acho extremamente importante a classe médica colocar para as pessoas que tem formas de você lidar com o estresse. E a imprensa tem nos ajudado extremamente nisso, a dar orientações sobre como lidar com esse estresse de uma forma positiva. Então, vai visitar um museu online, vai ler um livro, conversa com a família sobre isso. Isso é importante. Agora, é claro, sempre haverá um caso ou outro dessas agressões. Quando houver, isso tem que ser denunciado, tem que ser feito um boletim, porque muitas das vezes a pessoa fala, não vou fazer nunca mais, e outro dia ele repete. Sim. Perguntas do público, do Gente que Fala, chegando pelas pessoas que nos acompanham pela Rádio Trianon e também pela Rádio Universal e ainda pelas redes sociais. Doutor Davi Nordon, a Alessandra está em Chácara Flora, pergunta se tanto na ortopedia quanto na pediatria a telemedicina é possível. Sim, inclusive eu tenho feito telemedicina ultimamente, né? Lógico que tem algumas coisas que você precisa ver a criança ao vivo e nesses casos eu tenho atendido pessoalmente, né? Por exemplo, agora, lógico, as queixas mais comuns, tipo pé chato, joelho para dentro, joelho para fora, algumas coisas mais simples eu não tenho visto, porque os pais não têm marcado, e realmente coisas que dá para levar para frente não é para marcar agora, mas as crianças continuam nascendo com displasia do quadril, por exemplo, e eu preciso tratar imediatamente, né? Então, a primeira consulta, que é a colocação do suspensório, que é o tratamento, isso tem que ser ao vivo. Mas as consultas de acompanhamento a gente tem feito muito bem com telemedicina, com a orientação dos pais, como colocar, como recolocar, exame físico dá para fazer, né? Não perfeitamente como a gente faz ao vivo, mas tem dado certo, né? E a gente tem se virado nesse meio tempo aí. Agora, uma pergunta minha. A telemedicina ela não substitui o presencial, ela é complementar no sentido, por exemplo, de uma consulta de retorno. O médico já está sabendo, já teve um primeiro contato com aquele paciente presencialmente, eventualmente pediu exames, e aí, neste retorno, o médico pode avaliar esses exames por meio da telemedicina. É uma das possibilidades. Isso, com certeza. Tanto isso, né? Então, você tem que ter visto o paciente ao vivo pelo menos uma vez, né? Esses retornos de orientação são muito bons, inclusive para gente que mora em outro estado, mora em outra cidade, é difícil a locomoção, né? E muitas coisas de teleorientação e, inclusive, entre especialistas. Então, um especialista discutindo conduta com o outro. Nesse caso, um deles precisa ter visto o paciente ao vivo, o outro não necessariamente. Então, por exemplo, alguém lá em Manaus quer tirar uma dúvida comigo de ortopedia pediátrica, ele pode estar com o paciente ao vivo ou não, ele pode só ter atendido e pode pedir uma opinião. Agora, a Daniela Soares, que participa com a gente pelo Facebook, pergunta para o senhor Dr. Bruno Naves. Ela diz assim, eu vi notícias de que em alguns países o coronavírus tem causado em crianças inflamações parecidas com a síndrome de Kawasaki. Ela pergunta se isso é verdade e como ela é. O que é a síndrome de Kawasaki, doutor Bruno? Aconteceu nos Estados Unidos 3 ou 4 casos de crianças pequenas que tiveram Kawasaki. É uma inflamação de grandes vasos que pode danificar, levar sérios danos, dependendo de onde aquele vaso vai irrigar. O vaso, a artéria, ela nutre qualquer tecido, pode ser cérebro, coração, rim, fígado e por aí vai. Dependendo se ela for acometida e parar de funcionar, ela vai danificar aquele órgão. Então, Kawasaki aconteceu sim em crianças decorrente dessa intensa inflamação. Ou seja, a característica básica do Covid
é essa intensa inflamação. E a forma dessa inflamação se manifestar é muito diversa, mas é muito singular nos vasos. Ela causa um acometimento no vaso importante, e dependendo do caso, pode ser um grande vaso, como acontece com Kawasaki, e isso leva a problemas graves. Doutor Calvo, o Rubens, doutor Calvo, o Edivaldo pergunta para o senhor: na sua opinião, rodízio de veículos e bloqueios de trânsito são medidas eficazes para deter a pandemia? E uma segunda pergunta nessa: quais outras medidas a cidade de São Paulo deveria adotar? É o Edivaldo da Lapa quem pergunta, doutor Rubens Calvo. Não são eficazes. Tanto é verdade que o próprio governo municipal, que adotou o rodízio de ímpares e pares, aumentando muito mais a não circulação de veículos. Isso no sentido de conter aglomeração de pessoas e, porventura, um maior contágio, porque aqui em São Paulo nós estamos passando do estresse para o colapso do sistema de saúde, porque os nossos leitos de UTI já estão aí na maioria dos hospitais. Por exemplo, o Emílio Ribas, que é um hospital de referência de doenças infecto-contagiosas, há muito tempo ela já está com a sua capacidade tomada a 100%. O maior hospital da Zona Norte, o Hospital do Mandaqui, também. Ocorre que eu sou favorável ao isolamento chamado de horizontal, que deveria ser feito através da conscientização. E, claro está, o governo tem que tomar algumas medidas. Ocorre que há a propagação de mensagens, de notícias, principalmente via celular, que invade a nossa casa através de um amigo e que coloca como se fosse uma novidade, mostrando fotos ou filmes do Hospital do Mandaqui, as moscas, quer dizer, vazio, e o povo diz: olha, isso é apenas uma guerra política, isso é apenas para desestabilizar e tirar o presidente, é um jogo político. E o povo necessitado, que está passando fome, que está confinado na sua casa mais restrita, onde tem avô, avó, pai, mãe, filhos, tios e assim por diante, ele tem que sair para trabalhar. O que nós precisamos é de uma política mais séria, multidisciplinar e de todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, falando a mesma linguagem. O que não pode é um desdizer o que outro diz, porque o povo fica perdido. Nós vimos que nos países onde se demorou para fazer o isolamento, foi mais trágico o número de contágios, o número de óbitos. Até porque é só se medir que o número de profissionais de saúde, que eu rendo aqui as minhas homenagens, o profissional de saúde de frente, que veio a óbito, tanto da enfermagem, quanto dos médicos e quanto de outros profissionais que fazem um hospital funcionar, é muito grande e maior do que os outros países, para ver a fragilidade do nosso sistema. Então, quando um prefeito toma uma medida impopular, gente, ele não é burro politicamente, ele não quer cometer seu suicídio político. Ao contrário, é uma necessidade porque ele está com as estatísticas na mão. Se todos perceberem que São Paulo é o epicentro, a cidade de São Paulo, principalmente pela densidade demográfica, e se nós vemos os desajustes sociais, são gritantes numa cidade das desigualdades, das oportunidades e das desigualdades, que precisa ser melhor administrado. Só que nós pegamos a coisa atabalhoada no meio do caminho. Sim. O que acontece? Hoje estão reavaliando esse sistema. Eu estou vendo o prefeito Bruno, jovem, em tratamento de uma neoplasia, de um câncer sério, que fez quimioterapia, ele é atuante. Eu rendo também as minhas homenagens com esse prefeito. Todavia, às vezes, são medidas impopulares. E, para se conter
O nosso sistema de saúde está chegando em colapso. E quando o senhor diz que tem estimado que São Paulo poderá chegar a 100 mil casos, e São Paulo tem acompanhado 25% dos casos de óbito do Brasil, isso quer dizer que se o Brasil hoje está girando em torno de 14 mil, e São Paulo, então, está gerando aqui em torno de 3 mil, nós vamos ter 4 vezes mais. São Paulo vai passar dos 12 mil e Brasil vai passar dos 50 mil óbitos, que poderão ser evitados com uma política séria. Ah, mas a economia precisa abrir. Seriamente, eu concordo. Há regiões e há regiões. Rio Grande do Sul tem menos casos e menos óbitos. Proporcionalmente, o estado de Minas Gerais, que é um estado rico também, populoso, ele tem menos casos e menos óbito, porque as coisas estão sendo melhor administradas e sem um enfoque político do governo federal pressionando alguns centros econômicos do país. Nós temos que garantir a sobrevivência dignamente e o mínimo para que as pessoas não coloquem a sua vida em risco para buscar o pão dos seus filhos ou não entrem em desespero, como a gente tem visto por aí. Doutor Calvo, 5 segundos para a sua despedida, o tempo está esgotado, para eu passar para os demais. Bem rapidinho. 5 segundos. Então, vamos lá. Mais um dia significa, de repente, a cura e menos óbitos no Brasil, e mais dignidade aos profissionais de saúde e mais socorro aos doentes que precisam de uma UTI. Muito obrigado. Doutor Bruno Naves, 5 segundos para a sua despedida. Isso vai passar. Quer usar os demais segundos? Muito obrigado. Doutor Davi Nordon, sua despedida também, bem brevemente. Foi um prazer estar aqui com vocês, e o que eu posso dizer é: fiquem em casa, pessoal, sigam a quarentena aí, quem puder fique em casa, que é a melhor coisa. Muito bem, um agradecimento a todos os nossos especialistas pela participação nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Obrigado pela gentileza de nos atender em nome de toda a nossa equipe, o médico clínico geral Dr. Rubens Calvo, cirurgião vascular e angiologista Dr. Bruno Naves, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e o ortopedista e traumatologista pediátrico Dr. Davi Nordon. Na mesa de som da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. A apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui da nossa sala de videoconferência o jornalista Ricardo Godoy, a direção geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.